vez que a gente entenda qual é o processo de dividir um problema sequencial em partes que podem ser executadas em paralelo, a próxima etapa agora é a gente ver como que a gente escreve o programa usando pthreads para representar esse tipo de paralelismo. No processo de implementar a paralelização de um problema que a gente já fez a decomposição dele em threads, a gente tem que pensar primeiro em qual é o modelo que a gente está considerando. Então, o modelo de threads assume que a gente tem um punhado de threads que vai ser assinalado para os processadores que a gente tiver. Cada thread tem suas variáveis privadas e todas elas compartilham algum tipo de espaço, que é o espaço das memórias, da memória compartilhada, onde vão estar as variáveis que são visíveis para todas elas. Entre as variáveis privadas, elas são basicamente as variáveis locais de cada função que está sendo executada dentro da thread. Então, é a pilha de cada thread. Já as variáveis compartilhadas podem ser as variáveis estáticas, sejam elas globais ou locais. Tem que lembrar que variável local estática também é compartilhada. As variáveis que são alocadas dinamicamente no heap e variáveis que estão na pilha de quem criou a thread. Então, né, pensando que a gente tem um punhado de chamadas de função, a função que cria as threads, então se a gente considerar que as threads são criadas no main, as variáveis locais do main fazem parte das variáveis compartilhadas de todas as threads. Considerando a questão de decomposição de domínio, por exemplo, no caso da multiplicação de matrizes, que a gente já viu num outro vídeo, a gente pode ter esse caso onde a gente tem uma matriz de resultado dividida em 9 partes. Cada uma das 9 partes pode ser tratada por uma thread separadamente, que vai usar algumas linhas e algumas colunas de A e de B. Então, para a gente representar essa decomposição com threads, a gente precisaria primeiro, né, indicar como é que a gente fez a divisão. Então, aqui no caso, eu tenho o número máximo de colunas e de linhas que eu vou dividir a matriz C. E agora eu vou fazer a criação de cada um desses blocos que descrevem os 9 submatrizes que estão representadas em C. Então eu vou criar um descritor de trabalho, um job description, um block description aqui, que vai pegar as dimensões da matriz, de 0 até n, as variáveis de índice I e J que eu estou usando para contar cada uma dessas divisões, e aí eu vou criar um descritor que fala, para cada bloco desses, ele começa num certo par linha e coluna e termina num outro par linha e coluna na diagonal oposta. Com isso eu descrevo cada quadrado, e aí a próxima etapa é simplesmente eu criar uma thread que vai cuidar daquele pedaço da matriz. Então eu passo para a thread a função que vai fazer o produto das linhas e colunas dentro daquele bloco e o descritor do bloco que eu criei anteriormente. Então, toda vez que eu tenho um problema de decomposição de domínio, eu tenho que pensar que eu tenho uma memória compartilhada e eu vou, de alguma forma, identificar quais os pedaços dessa memória compartilhada que eu estou dando para cada thread processar. Então, por exemplo, né, voltando ao caso de um loop, eu tenho aqui um código sequencial com uma variável global A, e esse loop agora percorre todos os elementos de A para preencher cada elemento com uma função. Se eu vou fazer isso com threads, eu posso ter uma thread que vai de 0 até 500 e a outra vai de 500 até 1000, ou melhor, né, de 0 até 499, que é menor do que 500, e de 500 até 999 para percorrer todos os elementos da matriz, ou do vetor. Então, nesse caso, a primeira thread faz metade do vetor, a segunda thread faz o resto do vetor. Então, isso eu tenho variáveis locais de cada thread, que nesse caso vão ser o iterador do loop, e a variável global, que é o vetor, que na verdade eu vou estar acessando um pedaço dele numa thread e outro pedaço na outra thread, mas eu tenho visão completa do vetor dentro das duas threads. Por outro lado, na decomposição de funções, se eu tinha um grafo de funções desse jeito, com uma função f, depois dela eu ia executar g, h e i como funções independentes e que levam algum tempo para executar, eu posso fazer cada uma dessas funções como uma thread separada. Então eu teria no meu programa principal a execução da função f, depois eu criaria uma thread para executar a função g, ou os parâmetros que g precisasse.
outra thread para executar as função h, com os parâmetros que h precisasse, e outra thread para executar a função i, com os parâmetros de i. Nota que thread g, thread h e thread i não são exatamente as funções de h e i, porque elas vão ter que fazer o processamento do encapsulamento de parâmetros que vai ser recebido em cada thread, pelo menos. E ao final, o resultado de cada uma delas eu vou ter que passar para a função j, e a forma como eu vou passar isso pode ser por memória compartilhada, pode ser no valor de retorno de cada thread, vai depender do que for melhor no meu caso. Mas como eu tenho que esperar todas as 3 threads terminarem, então eu vou usar um join para cada uma das 3 threads logo em seguida. Eu criei as threads, deixo elas executarem e logo depois eu tenho um join. Então essa função principal ela não avança enquanto as 3 threads não terminarem, porque aí eu posso continuar executando a função j. Pensando num grafo diferente, como nesse caso aqui, onde eu tenho as funções e e g, tem uma dependência entre elas, além das dependências de que f tem que ser executado antes de g e h tem que ser executada depois de e. Então eu posso resolver fazer assim: uma thread 0 vai executar e e h, e uma thread 1 vai executar f e g. Mas já que tem essa dependência entre E e G, que estão em threads diferentes, eu vou usar agora memória compartilhada para ter uma variável que vai ficar em memória compartilhada, que de alguma forma vai fazer a passagem desse valor da função E para a função G. E na hora que G e H terminarem, os valores de resultado delas também vão ser mantidos na variável em memória compartilhada para serem usadas depois dentro do programa. Num outro caso de decomposição de funções, vamos considerar esse programa principal que chama duas funções f e g, e eu vou querer criar duas threads diferentes, uma para executar f, outra para executar g. O que eu tenho que ter em mente aqui, ter o cuidado, é verificar como são as variáveis que vão ser usadas por cada thread. Tanto f quanto g tem uma variável local a, e todas as duas têm variáveis de parâmetro k. Mas como elas são variáveis criadas dentro da pilha da thread, então elas vão ser locais, vão ser privadas para cada uma das duas threads. Alterações nessas variáveis não vão ser vistas pela outra thread. Por outro lado, a global ela é uma variável compartilhada por ser estática e global. Então, os acessos a E dentro da thread 0 e da thread 1 vão ser a mesma variável compartilhada, e eu tenho que ter o cuidado de verificar se isso gera uma condição de corrida ou não. Nesse caso aqui, a gente vê que não, porque ela só é lida pelas duas threads. Já as variáveis locais na pilha main, já que main vai disparar as threads 0 e 1, essas variáveis que são locais a main passam a ser compartilhadas pelas duas threads. Então a variável x aqui ela é passada como parâmetro, mas é passada como parâmetro como apontador para o vetor. Então todos os acessos a x são compartilhados dentro das duas funções. Nesse caso aqui também não é um problema de condição de corrida, porque elas não são alteradas pelas duas threads. Finalmente, no caso de pipeline, eu tenho que identificar o fluxo entre as várias threads e criar variáveis em memória compartilhada que vão guardar os dados que fluem de uma função para outra, de uma thread para outra. Então, nesse caso aqui, se eu tenho esse conjunto de funções, os dados chegam, entram, passam pela função E, depois passam pela função F, depois pela função G. E se eu tenho dados chegando o tempo todo, esse fluxo vai sendo alimentado. Na hora que isso terminar em algum momento, meu pipeline termina. Agora, pode ser que as coisas não funcionem tão em sincronismo quanto nesse caso desse slide. Pode ser que, às vezes, uma função, uma thread, gera dados mais rápido do que a thread da frente consegue consumir. Nesses casos, a gente vai ter que ter, então, algum tipo de buffer que vai ser controlado entre as threads para poder manter os dados que estão evoluindo entre elas. Então, esses são os princípios básicos que a gente tem que ter em mente quando a gente está passando um problema de decomposição de domínio ou de decomposição funcional para ser executado com threads, em particular com pthreads. Então, a gente tem que identificar quais as threads que a gente quer criar.
quais os parâmetros que a gente tem que passar para cada thread para ela saber o que ela tem que executar e como que a gente identifica quais as variáveis que precisam ser locais, privadas ou compartilhadas entre as threads e como a gente garante a sincronização entre elas.